A Era dos Mártires, capítulo 3. A Igreja de Jerusalém. Os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. Atos 2, verso 41. O livro de Atos dá a entender que houve, desde os inícios, uma forte igreja em Jerusalém. Mas, depois dos primeiros capítulos, esse mesmo livro diz muito pouco acerca daquela comunidade original. Isto se entende, pois o propósito do autor de Atos não é escrever toda uma história da igreja, mas antes mostrar como, por obra do Espírito Santo, a nova fé foi se estendendo até chegar à capital do império. O restante do Novo Testamento diz ainda menos acerca da igreja de Jerusalém, pois a maior parte dos livros do Novo Testamento trata acerca da vida da igreja em outras partes do império. Isto quer dizer que, ao tentarmos reconstruir a vida e a história daquela primeira igreja, deparamos com uma desafortunada escassez de dados. Entretanto, lendo cuidadosamente o Novo Testamento e acrescentando alguns pormenores que outros autores dos primeiros séculos oferecem, podemos fazer uma ideia aproximada do que foi aquela primeira comunidade cristã. Unidade e diversidade. É erro comum entre muitas pessoas idealizar a igreja do Novo Testamento. A firmeza e eloquência de Pedro no dia de Pentecoste fazem-nos esquecer suas dúvidas e vacilações acerca do que se devia fazer com os gentios que eram acrescentados à igreja. O fato de que os discípulos possuíam todas as coisas em comum frequentemente oculta as dificuldades que essa prática acarretou, como se pode ver no caso de Ananias e Safira, e na reclamação dos judeus de cultura grega contra os demais judeus, pois as viúvas daqueles estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária de mantimentos. Atos 6, verso 1. Esse último episódio, que se menciona como que de passagem Atos, indica que já na igreja primitiva começavam a se refletir algumas das divisões que existiam entre os judeus em Jerusalém. Conforme mencionamos no capítulo anterior, durante vários séculos, a Palestina esteve dividida entre os judeus mais puristas e aqueles de tendências mais helenizantes. É a isto que se refere Atos 6, verso 1, ao falar dos gregos e dos hebreus. Não se trata aqui verdadeiramente de judeus e gentios, pois ainda não havia gentios na igreja, segundo o próprio livro de Atos dá a entender mais adiante. Mas se trata de dois grupos entre os judeus. Os hebreus eram os que conservavam todos os costumes e o idioma de seus antepassados, enquanto os gregos eram os que se mostravam mais abertos com relação às influências do helenismo. É possível que alguns deles tenham sido judeus que haviam regressado a Jerusalém depois de viverem em outros lugares, talvez em alguns casos por várias gerações. Em todo caso, a maior parte deles levava nomes gregos, e é de supor que, além do aramaico da região, falavam também o grego. Logo, a disputa a que se refere Atos é uma desavença entre cristãos de origem judaica, mas uns, por assim dizer, mais judeus que os outros. Como resultado desse conflito, os 12 convocaram uma assembleia que elegeu as 7 pessoas para servir às mesas. O sentido exato dessa função não está de todo claro, porém, não há dúvida de que os 12 esperavam que os 7 se dedicassem a trabalhos administrativos, enquanto eles seguiriam pregando. Duas coisas, no entanto, são indubitáveis ao lermos todo o livro de Atos. A primeira delas é que os 7 eram representantes do grupo dos gregos. Todos eles tinham nomes gregos, e que o propósito de sua eleição era então proporcionar certa representação desse grupo. A segunda é que, desde muito cedo, pelo menos alguns dos 7 se dedicaram também à pregação e à tarefa missionária. Atos 7 é dedicado a Estevão, um dos 7, que realizava feitos extraordinários e grandes sinais entre o povo. Atos 6, verso 8. Ao ler o testemunho de Estevão diante do concílio, percebemos que sua atitude em relação ao templo não é muito positiva. Atos 7, verso 47 e 48. O concílio, composto principalmente por judeus anti-helenistas, nega-se a escutá-lo e o apedreja. Isto contrasta com o modo que o mesmo concílio havia tratado Pedro e João, que foram postos em liberdade depois de serem açoitados.
Atos 5, verso 40. Além disso, é notável o fato de que, quando eclodiu a perseguição e os cristãos foram obrigados a fugir de Jerusalém, os apóstolos puderam permanecer na Cidade Santa. E quando Saulo saiu em direção a Damasco para perseguir os cristãos que encontraram refúgio nessa cidade, os apóstolos ainda estavam em Jerusalém e, pelo que parece, Saulo não se preocupou com isso. Tudo isso nos leva a concluir que os membros do concílio e o sumo sacerdote se preocupavam mais pelos cristãos gregos do que pelos hebreus. Como dissemos, tanto uns como os outros eram de origem judaica. E não há dúvida de que os membros do concílio viam no cristianismo uma heresia que era necessário combater. Mas, a princípio, essa oposição parece ter sido dirigida principalmente contra os judeus gregos que se haviam feitos cristãos. A perseguição contra os apóstolos desabou tempos depois, Atos 12. Imediatamente depois de narrar o testemunho e a morte de Estevão, Atos passa a relatar a atividade missionária de Filipe, outro dos 7. Filipe fundaram uma igreja em Samaria e os apóstolos enviaram Pedro e João para supervisionar esse trabalho. Logo, tornou-se patente que já começava a formar-se uma igreja fora do âmbito da Judéia, igreja não fundada pelos apóstolos. Não obstante, os 12 seguiam desfrutando de certa autoridade sobre toda a igreja. Depois disso, começou-se a falar de Paulo, Atos 9, e a igreja fora da Palestina tornava-se cada vez mais o centro da narração. Isto não é de estranhar, pois o que sucede foi que os judeus gregos que haviam feito cristãos serviram de ponte através da qual a nova fé passou ao mundo gentil, e logo a igreja contou com mais membros entre os gentios do que entre os judeus. Portanto, a maior parte de nossa história versará sobre o cristianismo entre os gentios. Mas apesar disso, não podemos esquecer aquela primeira igreja da qual chegam até nós apenas traços limitados.